Avançamos para o comentário aqui em estúdio. Hoje connosco, para a análise da imprensa, o jornalista Ricardo Jorge Pinto, comentador RTP. Ricardo, bem-vindo. Olá, boa noite. Comecemos aqui pelo reembolso antecipado de Portugal ao Fundo Monetário Internacional. São mais 2 mil milhões de euros. Parece-te uma opção sensata antecipar estes pagamentos em vez de canalizar as verbas para outras prioridades? E, por outro lado, este é o caminho, como diz o Primeiro-Ministro, para a redução sustentada da dívida? Sim, porque ficamos a pagar menos juros. E essa foi sempre a estratégia dos governos. E digo governos porque estes reembolsos antecipados já começaram com Pedro Passos Coelho em 2015 e continuam agora com este Executivo, que olha para aquilo que são os juros que nós pagamos. E é preciso recordar que da Troika o FMI era quem cobrava juros mais altos e, portanto, é o FMI que compensa ir agora devolver dinheiro. Mas a questão que tu colocas é uma questão não apenas pertinente, mas que também divide politicamente o espectro partidário. Eu recordo que o Partido Socialista, quando Pedro Passos Coelho devolvia antecipadamente, perguntava-se se afinal os cofres cheios não poderiam servir para outras questões bem mais prementes, tendo em conta o estado da economia. A verdade é que a resposta de Pedro Passos Coelho é a resposta que agora António Costa dá, ou seja, que quanto mais depressa devolvermos o dinheiro que pedimos emprestado, menos juros pagamos e ao pagarmos menos juros teremos depois mais folga para fazer a aplicação do dinheiro. Há aqui um aspecto que me parece importante, é que o que está a causar neste momento esta antecipação é uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que isto vem em grande parte por causa da procura da dívida portuguesa por parte dos próprios portugueses, isto é, as pessoas confiam na dívida pública do Estado, confiam que o Estado vai poder um dia devolver-lhes o dinheiro. A má notícia é que isto advém também do adiamento da capitalização da Caixa Geral de Depósitos, que deveria ter ficado pronta até ao final de 2016 e que já se percebeu, o Mário Centeno já o reconheceu, apenas vai acontecer em 2017. E é por isso também que o Estado tem agora o dinheiro que deveria ter colocado na Caixa, mas que só vai colocar em 2017 para devolver ao FMI. Uma das questões que as pessoas mais velhas, e vou recuperar o teor de uma questão que me foi colocada hoje num telefonema de uma pessoa com já alguma idade, quando confrontada com esta notícia de há dinheiro para reembolsar o FMI, porquê que não há dinheiro para me devolverem aquilo que me tiraram? É uma questão que muitos portugueses, sobretudo os mais velhos, fazem. Claro, era a questão que eu há pouco dizia, dos cofres cheios, foi a expressão que na altura a oposição Pedro Passos Coelho utilizou. Se há cofres cheios, se há dinheiro, porque é que não se aumentam as pensões em vez de 6 euros, as pensões mais baixas 10 euros? O Partido Comunista certamente poderá utilizar esse argumento, ou porque é que, por exemplo, escolas e hospitais que estão neste momento deparados com enormes dificuldades não estão a sentir o efeito de uma injeção de dinheiro que, em vez de ir para o FMI, ia agora para as mãos desses mesmos dirigentes. Deixa-me recuperar ainda uma outra nota da reação do Primeiro-Ministro a este reembolso antecipado. Dizia António Costa que isto mostra que a trajetória definida pelo Governo está a resultar e que o país respira tranquilidade. Ora bem, não será bem assim, porque o crescimento económico, apesar de existir, é muito frouxo e a nossa dívida é quanto? 180% do PIB? Pois, e atingiu agora novos recordes. A verdade é que esse é o problema com que António Costa se tem que defrontar. Se é verdade que há vários índices económicos que estão neste momento muito positivos e o Governo tem tirado proveito político disso mesmo, também é verdade que não podemos embandeirar em arco e sabendo que a nossa dívida continua a crescer e por isso mesmo é que à esquerda do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista continuam a falar na renegociação da dívida, dizendo que vai ser impossível pagar esta dívida e, por outro lado, a verdade é que também aquilo que é, digamos assim, a margem de manobra que o Governo tem para, por exemplo, em 2017 começar a negociar novas medidas, algumas delas defendidas quer pelo PS, quer pelo Bloco de Esquerda e Partido Comunista, torna-se agora um pouco mais difícil. Outro assunto que marcou esta terça-feira, a notícia de que, afinal, ao contrário do que vinha sendo anunciado pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Finanças, já não é este ano que vamos assistir à recapitalização da Caixa. Isso só deverá acontecer depois de março, depois de serem feitas as contas de 2016. A questão é, só agora é que o Governo percebeu que não havia condições para recapitalizar o banco este ano? Aparentemente, porque essa foi a justificação. Exatamente. As declarações que nós ouvíamos, quer de Mário Centeno, quer de Ricardo Mourinho Félix, era de que havia essa possibilidade, e essa possibilidade estava em cima da mesa e, de resto, correu-se contra o relógio, exatamente, pressionando Bruxelas para permitir essa aprovação. O que é que está neste momento em cima da mesa? É que nem sequer Bruxelas ainda aprovou esta recapitalização da Caixa,
nem, aparentemente, existem todos os outros mecanismos que permitem fazer chegar o dinheiro aos cofres do banco público. E, portanto, está aqui um problema que se soma a outro problema que é igualmente grave, que é o da credibilidade da nova administração perante toda esta polémica sobre a entrega ou não entrega das suas declarações de património e de rendimento. E se juntarmos a esse problema um outro hipotético problema, que é, depois de março de 2017, não será, enfim, um pouco tarde para a recapitalização do Banco Público atendendo aos problemas prementes que a Caixa enfrenta? Pois, e o problema é também qual é o papel da Caixa relativamente ao restante sistema bancário. Porque o restante sistema bancário, e de resto hoje o Negócios faz menção a isso, está também periclitante. O novo banco, que já deveria também ter sido vendido, continua por vender, vai-se agora para uma nova ronda de negociações. Já se percebeu que o preço pelo que vai ser vendido é muito abaixo daquilo que foi a injeção de dinheiro e aquilo que os fundos de amortização destas questões por parte dos outros bancos não vai ser também suficiente. E tudo isto depois tem um efeito dominó, isto é, tudo isto acaba depois por empurrar outros bancos para um sistema de maior fragilidade. E a que é que estamos a assistir? Estamos a assistir ao facto de, neste momento, já só o BPI ter capital nacional, isto é, os acionistas de referência ser nacional. Todos os outros bancos estão agora nas mãos de estrangeiros e agora até já passar de uns estrangeiros para outros, como aconteceu agora com a Fósuna comprar capital que era angolano de um banco que já foi, sobretudo, português. E é preocupante ou não que a Banca Nacional esteja nas mãos de estrangeiros? Há quem diga que sim, eu não sou especialista nesta matéria. Por um lado, ouvi já leituras de que isto é apenas o reflexo da globalização a que estamos a assistir e hoje os bancos têm capital de muitas cores, de muitos países, mas também já ouvi dizer que esta fuga constante de capital para o estrangeiro significa basicamente que os empresários portugueses não são capazes de sustentar a sua própria banca. E a questão é saber se os interesses estrangeiros que neste momento estão a sentar arraiais nos bancos portugueses alguma vez se preocuparão com aquilo que são os interesses da economia portuguesa. E aqui vamos acreditar numa de duas coisas, que o sistema de mercado funcione e que, portanto, independentemente da nacionalidade do capital, haverá sempre a preocupação com aqueles que acabam por tornar os bancos rentáveis, ou vamos acreditar, pelo contrário, que esses interesses estrangeiros estarão, por exemplo, muito mais interessados em favorecer os países a que pertencem, veja-se o caso do Santander, que eventualmente, olhando para a sua estratégia global, pode estar muito mais interessado no investimento em Espanha do que no investimento que tem nos bancos portugueses. Olhamos aqui para a manchete do Negócios. O Governo a usar as leis laborais na discussão do salário mínimo já deu para perceber que não há margem para subir os valores do salário mínimo nacional para aquilo que reclama ou que reclamam os partidos de esquerda, neste caso Sim. o Bloco e o PCP, e que reclamam também os sindicatos. Mas a questão agora aqui não é essa. A questão é saber se a 1 de janeiro vamos já ter o salário mínimo a subir para 587 euros ou não. A manchete do Expresso, no sábado, dizia que eventualmente António Costa não poderia cumprir essa promessa, porque exatamente ele queria que a subida do salário mínimo fosse assinada na concertação social e não com os partidos à sua esquerda, e que para isso teria que abrir mão dessa promessa. Imediatamente António Costa veio, através do Twitter, desmentir a manchete do Expresso, dizendo no dia 1 de janeiro teremos os 587 euros como salário mínimo. Ora, o que é que a CIP agora vem aqui dizer, nesta manchete do Negócios? Se for assim, isto é, se António Costa quer mesmo cumprir essa promessa, então esquece a concertação social. E esta questão fundamental, que é saber o que é que vai acontecer à mesa das negociações da concertação social. E aqui há duas questões. Um é saber se, pela primeira vez ou não, a CGTP vai assinar a concertação social. Segundo lugar, se, por causa de medidas como estas, nem sequer os patrões vão também poder fazer aquilo que fizeram num passado recente, que era aliar-se à UGT e criar condições para essa concertação. Se não houver a subida do salário mínimo a partir de janeiro... Se não houver, aí a CIP aparentemente assinará e, portanto, há aqui mais margem para depois o Governo negociar com as próprias centrais sindicais a assinatura desse plano de paz, digamos assim, social, de que o Governo precisa, tendo em conta o período conturbado que nós sabemos que em 2017 vai viver, tendo em conta as pressões que, sobretudo, o Partido Comunista estão neste momento a criar sobre o Governo. Os jornais vão começando a falar das autárquicas. Temos aqui o Bloco, por exemplo, a dizer que... O Bloco, melhor dito, a dizer que o Bloco vai lançar uma cara desconhecida para a Câmara de Lisboa. Ricardo Robles, parece-te uma estratégia acertada? As sondagens diziam há alguns meses que se eventualmente Assunção Cristas pelo CDS
e Mariana Mortágua pelo Bloco de Esquerda se candidatassem, a divisão de votos faria com que Medina, o candidato do Partido Socialista, pudesse não ganhar essas eleições. E imediatamente aí começou a questão. Será que o Bloco de Esquerda iria permitir que o Partido Socialista perdesse as eleições em Lisboa, lançando o nome com a notoriedade de Mariana Mortágua, ou não? Diz agora o jornal Li que o Bloco de Esquerda recuou na intenção de Mariana Mortágua e que vai lançar um candidato que dificilmente terá, pela falta de notoriedade, o resultado que Mariana Mortágua teria. O que é que isso acabará por resultar? A possibilidade maior de o candidato do Partido Socialista derrotar à direita Assunção Cristas ou, ainda não sabemos, o candidato do Partido Social Democrático. Portanto, esta estratégia do Bloco poderá ser entendida como fazer um jeito ao Partido Socialista. Uma ajuda muito preciosa para Medina. E ainda o ia dizer-nos que António Costa promete mais meios e poderes às autarcas nesse ano de eleições. Enfim, é um populismo, mas é um populismo útil. Nós sabemos que nas vésperas das eleições autárquicas, quem está no poder tenta criar melhores condições aos autarcas exatamente para eles se sentirem um bocadinho mais seduzidos pela cor governamental. E é isso que está a fazer, tendo em conta que a maioria das câmaras são exatamente socialistas e, portanto, isto dará uma possibilidade de uma aliança maior daquilo que é o tirar proveito por parte dos autarcas socialistas e por parte dos candidatos socialistas às câmaras que não são socialistas, de olharem e tirarem partido daquilo que são estas promessas governamentais para as autarquias. Essa insuficiência de poderes por parte dos municípios poderá ajudar a explicar o facto de, como lemos aqui no negócio, já há 9 anos as câmaras não cobravam tanto imposto? As câmaras estão a precisar de muito dinheiro, isto nós já sabíamos, algumas delas estavam muito endividadas, elas defendiam-se dizendo que comparativamente à dívida do Estado Central deviam muito menos, mas a verdade é que era uma dívida, em alguns casos, muito difícil de suportar. Isso estava, em algumas situações, a atrofiar completamente a capacidade de atuação dos executivos camarários. O que se está agora a tentar é devolver progressivamente um pouco dessa capacidade que as câmaras têm de, por causa da proximidade à população, a serem um pouco mais eficazes. Temos aqui uma manchete preocupante no I, preocupante para nós, jornalistas. 4 dos grandes grupos de média portugueses têm dívidas que ascendem a 470 milhões de euros. Inevitavelmente isto hipoteca não só os nossos postos de trabalho, como é óbvio, mas sobretudo a qualidade do jornalismo que se faz em Portugal, Ricardo. Claro, porque o jornalismo é caro e tem que ser pago. Até agora foi pago através de uma estratégia que já vem desde meados do século XIX, que é a publicidade. A publicidade sustenta grande parte daquilo que nós lemos nos jornais, vemos na televisão e ouvimos na rádio. O problema é que o modelo de negócio da publicidade faliu, isto é, neste momento as fatias de publicidade que cada meio de comunicação social dispõe já não é suficiente para sustentar aquilo que têm que pagar, nomeadamente para essa parte que é particularmente onerosa, que é a do jornalismo. E, portanto, das duas uma, ou se encontra rapidamente um outro modelo de negócio ou então o jornalismo está claramente em risco. Porquê? Porque as audiências estão a fugir das plataformas tradicionais, do jornal em papel, das televisões analógicas, da rádio tradicional, e estão a dirigir-se para o online, para as plataformas digitais. O problema das plataformas digitais é que elas não geram receita, e não gerando receita não há dinheiro para os meios de comunicação, e por isso é que todos eles, quase sem exceção, estão neste momento a acumular dívidas. Até onde é que podem acumular essas dívidas nós não sabemos. Sabemos, por exemplo, que alguns grupos de comunicação social neste momento apenas estão a sustentar essas dívidas porque percebem a utilidade de terem, ainda assim, pelo prestígio que dão, esses mesmos meios de comunicação social, mas eles não vão aguentar isto até sempre. Mas quando falamos da necessidade de ser encontrado um modelo económico alternativo à publicidade como forma de sustentar os meios de comunicação social, se conseguíssemos descobrir a pólvora, já tínhamos descoberto que modelo é que poderá ser esse alternativo. É verdade, mas já se começam a encontrar pelo menos alguns indícios de coisas que podem funcionar. Uma delas é o mecenato. Há grandes jornais, estavam a pensar no Guardian ou no Frankfurter Allgemeine Zeitung, na Alemanha, que são neste momento financiadas por fundações que, da mesma maneira que financiam museus e hospitais, financiam agora também jornais, considerando que eles são absolutamente essenciais para o funcionamento da democracia. Vamos olhar aqui 2 das nossas sugestões de leitura na imprensa estrangeira. A relação tempestuosa
de Donald Trump com, precisamente, os meios de comunicação social é tema de um artigo publicado na revista New Yorker. Numa conferência de imprensa, o presidente eleito passou mais de 20 minutos a reclamar da cobertura televisiva que tem sido feita em torno de si mesmo, classificou de cobertura ultrajante, desonesta, mentirosa, a forma como tem sido retratado em alguns canais de televisão americanos. Estaremos longe, Ricardo, da normalização da prestação discursiva de Donald Trump, que alguns antecipavam que poderia acabar por acontecer à medida que ele se fosse aproximando da entrada em funções ou entrasse em funções? Pois, são sinais preocupantes, porque ele basicamente chamou alguns dos rostos mais conhecidos das televisões, das rádios, dos jornais e desancou-os de cima a baixo. Isto é, meteu-os numa sala e começou a dizer que eles eram os culpados por uma má cobertura da campanha eleitoral e também por não perceberem nada do que estava a acontecer no país que ele agora vai governar. E deu-lhes a entender claramente que, a partir de agora, as coisas, como se costuma dizer, teriam que piar um pouco mais fino. Isto é, pôs voz grossa e disse que não iria tolerar mais a manipulação dos média, considerando até, quando depois confrontado pelos jornalistas com aquilo que são os rumores falsos que ele próprio colocou nas redes sociais, que eram também os média os principais responsáveis por essas falsidades. Bem, está ali criado basicamente um problema de relacionamento entre os jornalistas e Donald Trump, que, recorde-se, já foi eleito há vários dias e ainda não deu uma única conferência de imprensa em que respondesse de forma livre aos jornalistas que o querem questionar. Tu estás em crer que ele não vai alterar a forma de estar e, sobretudo, de falar? Não. Aliás, o que se está a reparar é que aqueles que eram seus críticos estão neste momento a juntar-se às suas tropas. Muitos dos republicanos que diziam dele o que nem o Maomé diz do toucinho, começam agora a ser alguns dos seus principais aliados e, em alguns casos, engolindo completamente as críticas que tinham feito. E isso é um sinal de que não é ele que se está a adaptar ao sistema, é o sistema que se está a adaptar a ele. Deixa-me questionar-te sobre uma informação que foi veiculada por uma conselheira de Trump esta terça-feira, a informação de que a futura administração não vai pedir uma investigação sobre o caso dos e-mails de Hillary Clinton, nem vai promover nenhuma investigação sobre as doações da Fundação Clinton. Isto, contrariando uma polémica promessa que foi feita em campanha, poderá indiciar que Trump poderá recuar também em relação a outros tópicos igualmente polémicos? Eventualmente, mas não aqueles que são centrais. Isto é, ele já percebeu que os americanos estão absolutamente nas tintas, como costuma dizer, em relação a Hillary Clinton ou ao que ela terá feito. E o que é que os americanos estão preocupados? Na devolução da qualidade de vida, na aplicação de medidas económicas que Donald Trump lhes prometeu. E a verdade é que as bolsas estão neste momento a subir vertiginosamente por causa dessa expectativa relativamente ao comportamento da economia. O Dow, por exemplo, já ultrapassou os 19 mil pontos e é um recorde histórico que nunca tinha sido ultrapassado, exatamente por causa dessa expectativa de que, em relação às medidas económicas, Donald Trump não vai recuar. Em particular, em relação àquelas que dizem respeito ao protecionismo, isto é, o facto de os Estados Unidos começarem agora a taxar de forma muito veemente todas as importações que sejam feitas. E essa aí é uma notícia particularmente preocupante, não apenas para a China, mas também para a própria Europa. Não posso também deixar de pedir um comentário sobre o episódio que noticiávamos há bocadinho de um movimento apoiante a Trump, que, tendo estado reunido em Washington, fez saudações de braço, entoou frases que remetem para o nazismo. Isto tem sido lido como a afirmação da extrema-direita racial nos Estados Unidos. Sim. Tu partilhas desta leitura? Claro que sim. Está a ser chamado alt-right, mas a verdade é que isso é um eufemismo. Isto é basicamente neonazis. Neonazis que sentem que agora há um clima que a eles é mais propício. Donald Trump já se veio demarcar dessas declarações, disse-o exatamente ao New York Times, numa reunião que teve com alguns dos jornalistas que de todo apoiava essas declarações, mas a verdade é que não sabemos se ele vai fazer alguma coisa contra isso. E, por outro lado, sente-se cada vez mais nas ruas de algumas cidades norte-americanas que há um espírito claramente muito mais relaxado de grupos extremistas de direita que veem em Trump não apenas o seu mentor, mas é alguém que lhes vai permitir uma série de atividades que até agora, claramente, o Estado de Direito não lhes permitia. Para concluirmos, olhamos aqui o jornal britânico The Guardian a fazer eco de um alerta do líder do maior grupo de centro-direita no Parlamento Europeu, que adverte o governo britânico para assumir as consequências da saída da União Europeia, para negociar os termos dessa saída antes das próximas eleições europeias de 2019 e para abster-se de se envolver em decisões sobre o futuro da União a longo prazo. A que é que se devem estes alertas, Ricardo? Há aqui um conflito entre a União Europeia e a Inglaterra, o Reino Unido, em relação à saída. A verdade é que o Reino Unido, percebendo que ainda vai ter que continuar a dar dinheiro à União Europeia durante muitos anos,
quer também ainda ter uma palavra a dizer naquilo que é a condução das políticas europeias. Do lado de Bruxelas, a leitura não é essa. A leitura é de que esse pagamento de direitos financeiros, é verdade, tem que ser feita, mas tendo em conta que o Reino Unido está agora a sair da União Europeia, já não tem nada que se intrometer naquilo que são as estratégias dos países que vão ficar. E esse é um braço de ferro que neste momento está a ser ainda mais complicado pela postura e pela própria personalidade de Boris Johnson, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que, como se diz, não tem papas na língua e que veio à Europa já em várias visitas dizer exatamente que a Inglaterra não está disposta a abrir mão de uma vez por todas daqueles que são os seus direitos de fazer leituras e de também ajudar numa estratégia que eventualmente pode ter impacto naquilo que são as condições com que o Reino Unido sai. Já não há margem de recuo em relação ao Brexit, ou ainda haverá? A saída será uma inevitabilidade ou o Parlamento e a própria Theresa May ainda poderão fazer alguma coisa? Do ponto de vista teórico ainda há essa hipótese. Parece-me muito remota em termos práticos. Porque seria muito difícil agora recuar relativamente a um referendo que foi feito e que tem agora que ser aceito pelo Parlamento. A verdade é que os cientistas políticos dizem que o Parlamento tem que ter uma palavra final e, pelo menos do ponto de vista teórico, o Parlamento poderia decidir de forma contrária àquela do referendo. Mas com que cara é que depois os deputados britânicos, que têm uma enorme proximidade com os seus eleitores, chegariam lá a dizer que não cumpriram o referendo? Isso parece-me difícil de acontecer. Há já notícias, Ricardo, segundo as quais, dependendo do tipo de acordo que for feito para a saída do Reino Unido da União Europeia, o Reino Unido pode entrar numa recessão ou crescer apenas 0,9% e que o impacto do Brexit, embora camuflado, já se faz sentir nas empresas britânicas, devendo, no entanto, os maiores impactos sentir-se lá para 2019. Ora, se a economia britânica arruinar, é inevitável o rombo também nas economias europeias? Há pelo menos um efeito. O facto de a Inglaterra, que é uma das maiores economias da Europa, e a Europa não vai deixar de existir, deixa de existir o Reino Unido dentro da União Europeia, mas a verdade é que a proximidade geográfica, política, social do Reino Unido relativamente aos restantes países europeus vai continuar a existir e, portanto, com uma Grã-Bretanha mais frágil, a Europa certamente que não vai ficar mais forte. A questão está em saber se estes não são apenas dores de parto dessa mesma saída. E aquilo que os defensores da saída dizem é que depois deste período inicial, o Reino Unido estará numas condições ainda melhores para se sustentar e para crescer economicamente. E aí também a Europa poderá beneficiar desse efeito. Depois, há aqui dois fatores, que é o fator do relacionamento dos Estados Unidos com a Rússia e saber, por exemplo, se que debaixo de Donald Trump os Estados Unidos não irão ter agora uma guerra fria com a própria Europa, aliando-se a Putin e à Rússia. Com outra incógnita que é o relacionamento com a China. Se a China tiver agora mais dificuldade de colocar os seus produtos nos Estados Unidos, por causa do protecionismo de Trump, será que não quer inundar a Europa com os seus produtos? E de que maneira que a Europa irá responder, tendo em conta que até agora tinha o apoio exatamente do Reino Unido para algum protecionismo relativamente a essas questões e deixa agora de ter. Deixa de ter. Ricardo, obrigada por ter estado connosco. Bom resto de semana. Quanto a si, tenha uma excelente quarta-feira. Até mais logo.